Olá, gente. Olha, eu sou o Sandoval Albuquerque, nutricionista, e a gente está aqui começando mais uma nossa palestra sobre suplementos na prática, tá? Vou ser muito rápido, porque a gente tem muitos assuntos interessantes para conversar, mas eu dividi os nossos suplementos por tópicos. A gente vai conversar um pouquinho sobre suplementos alimentares na prática esportiva, nós vamos conversar, sim, sobre suplementos na questão estética, vamos falar sobre colágeno, o que a gente pode estar fazendo para firmar mais a pele. Vamos também falar sobre suplementos no emagrecimento e suplementos na longevidade, para a gente ter uma qualidade de vida aí longa. Espero que dê tempo, tá? E eu ainda quero abrir perguntas para poder responder todo mundo. Seguinte, prática esportiva. Quais são os suplementos que a gente vai ter que utilizar? Primeiramente, antes de qualquer coisa, é preciso uma alimentação saudável e adequada. Então, para eu construir músculo, eu tenho que consumir proteínas, ovos, carnes, peixes, que aí são proteínas de alto valor biológico. Essas proteínas precisam estar junto da minha alimentação. Não adianta a gente só suplementar se a gente não tem uma qualidade alimentar, tá? Então, prioriza os grupos alimentares, as carnes, os legumes. Você precisa organizar uma dieta saudável, tá? Para você construir seus músculos. E aí, vem sim a questão do suplemento, que a gente vai potencializar esses nossos resultados. Nunca suplemento vai substituir a tua refeição, tá? Ele vai potencializar, otimizar os teus ganhos, até mesmo acelerar o que você está conquistando. E aí, dos suplementos alimentares, a gente tem a proteína, o whey protein. Eu vou levar para vocês práticas do consultório, como se vocês fossem meus pacientes e eu estivesse dando dicas do que a gente faz no consultório para vocês, tá? Primeiro, eu gosto muito no consultório de colocar o paciente para consumir proteína quando vai dormir. Isso mesmo, como ceia. Porque durante o dia a gente tem todo um estímulo de exercícios, vai para a academia. O pós-treino do meu paciente normalmente é uma refeição, uma comida. Ele vai comer um frango, ele vai comer um sanduíche, ele vai comer uma fruta, né, junto com esse whey protein, que é esse suplemento alimentar aí. Uma proteína que tanto pode ser proteína vegana, quanto pode ser proteína animal, como pode ser também o whey protein, a proteína do leite. Todas essas proteínas dados indicaram que tem um alto valor biológico e é sim capaz de construir muito. As pessoas tinham muita diferença de se a proteína vegetal também tinha a mesma qualidade que a proteína animal. Todas têm benefícios, tá, gente? Então, desmistifica isso. Esse consumo de proteína eu gosto sempre à noite por conta da questão de construção muscular, ok? Claro que, vamos um ponto muito importante, questão intestinal, tá? Eu não vou falar sobre o intestino, mas o seu intestino precisa estar saudável para conseguir absorver todos esses nutrientes. O intestino saudável não é o intestino da pessoa que vai ao banheiro todo dia. O intestino saudável, para mim, é aquele paciente que absorve os nutrientes. Ou seja, dando uma proteína, ele vai absorver essa proteína e vai levar para o músculo, assim como todos os outros suplementos que eu vou estar falando aqui. Questão da creatina. É um suplemento fantástico. Que eu utilizo não só na questão do ganho de massa magra, mas eu também utilizo a creatina para os meus idosos, para perda de peso, ou seja, a creatina pode estar sendo utilizada em vários processos. Claro que, qual é a função da creatina? Ela vai te fazer com que você fique mais potente durante o exercício. É como se você conseguisse fazer uma execução a mais, uma explosão a mais. Então, a utilização da creatina é fundamental para quem está malhando. Quantidade, Sam? 5 graminhas.
ok? Utiliza 5 gramas todo dia. Existe uma conduta que a gente chama de saturação. A saturação da creatina é você consumir até 20 gramas de creatina todos os dias, durante 7 dias, para que os níveis de creatina fiquem máximos, estocados no teu corpo. Aí depois você fica só colocando 5 graminhas, quantidades menores. A vantagem da creatina é justamente que durante o seu treino, ela vai te dar mais explosão, tá? Você vai ter mais força de execução dos exercícios. Sam, creatina faz mal? Muita gente fica dizendo que tem problema renal, que vai... Desmistifica isso, tá? Creatina não causa mal. O que vai causar mal aos teus rins é uma alimentação inadequada, a falta de água. A creatina não tem evidência de fato que ela vai estar atacando os teus órgãos. Você pode estar utilizando. E eu gosto até de colocar a creatina nos idosos. Tá? Imagina que a gente tem uma pessoa de melhor idade e essa pessoa pode tropeçar, cair, ela vai precisar de uma resposta muscular muito rápida. Ela vai precisar se apoiar muito rápido, ela vai precisar que o músculo dela se contraia. A creatina vai ter essa função. Ou seja, é fundamental também para os idosos o consumo de creatina, fora para os praticantes de atividade física. Muita gente que malha também utiliza BCAA. Eu, no consultório, eu não prescrevo BCAA, tá, gente? Eu não acho fundamental e não acho que tem realmente uns benefícios. Então, você que tem o costume de comprar BCAA, investir no BCAA, acho melhor você investir na sua proteína. Por quê, Sam? Porque o Whey Protein já tem o BCAA. Então, qual é a finalidade de você comprar uma proteína, ainda ter um BCAA para consumir, se na própria proteína já tem o BCAA? Então, essa conta não fecha, né? É muito mais interessante a gente ter um Whey Protein de qualidade, com esses aminoácidos, e aí você já acaba economizando também, não precisando consumir os aminoácidos. Em conduta clínica mesmo, os aminoácidos, os BCAAs, eu gosto mais de utilizar com pacientes sarcopênicos, pacientes que estão em hospital, em leitos hospitalares, e aí estão precisando de proteínas, de peptídeos, de partículas bem minúsculas, a gente utiliza em uma conduta diferente. Mas para a prática de exercício, o Whey Protein já tem os aminoácidos do BCAA. E quando a gente vai fazer uma atividade física que não seja a musculação, eu gosto de estar utilizando os hidratos de carbono, que são os carboidratos. Então, vale aquele gelzinho, vale a maltodextrina, vale a dextrose, vale todos esses carboidratos de rápida absorção num exercício aeróbico de alta intensidade. Uma pessoa que vai pedalar durante 3 horas tem que ter o gelzinho, tem que ter a hidratação, tem que ter os hidratos de carbono, os carboidratos. Eu também gosto muito de utilizar os triglicerídeos de cadeia média nesses exercícios de longa duração com os meus pacientes. Triglicerídeos de cadeia média é uma gordura. Sim, em vez de eu dar um carboidrato, eu vou dar uma gordura. Só que é uma gordura de rápida absorção e que aí vai nutrir, vai dar caloria para o meu paciente conseguir fazer a maratona dele, o esporte dele durante um longo tempo, sem sentir fadiga, sem sentir fraqueza. Ele vai estar sempre nutrido. Esses são os principais suplementos que eu utilizo na questão da musculação ou da prática esportiva. Claro que, a depender da individualidade de cada um, a gente vai potencializando com mais algumas substâncias, tá? Mas fundamental para a questão de hipertrofia é a gente pensar que a proteína é bacana e que também a creatina vai ter um benefício legal. E se a gente vai fazer uma atividade física de longa duração, acho interessante a gente consumir os hidratos de carbono, que são os carboidratos, os gelzinhos, né, para repor as energias e uma boa hidratação. Suplementos estéticos, Sam. Aí eu gosto bastante porque a mulherada do consultório sempre procura. Gosto sim da utilização de colágeno, tá? Mas não é qualquer colágeno. Colágeno tem na sua proteína. O colágeno, por exemplo, são compostos por 3 aminoácidos. Se a gente tem um colágeno normal, comum, o próprio whey protein, de boa qualidade, também vai ter esse colágeno, que é para produzir colágeno para a pele, né? As pessoas falam muito isso. Seguinte, para a pele, é interessante um colágeno que se chama Berisol. E aí você consegue utilizar 2,5 gramas dele, ou seja, uma quantidade pouquinha. Os estudos já indicaram que esse colágeno é bacana para a produção de firmar a pele. Né? Você tem uma produção de colágeno para deixar a sua pele mais durinha, mais levantada. Então é interessante você estar utilizando o colágeno Berisol. É uma patente
Por isso que ele é até um pouquinho mais caro do que os colágenos normais, mas ele tem essa finalidade que os estudos indicaram que vão mais para os tecidos periféricos. É um colágeno que vai mais para a pele. De forma bem geral, o colágeno, na realidade, ele vai ser pedido para o teu corpo quando o teu corpo necessita. Então, vamos imaginar, eu vou fazer um procedimento estético, eu vou mexer na minha pele, eu vou fazer um procedimento numa clínica de estética, o teu corpo vai precisar de colágeno. Ele entendeu que você vai precisar de colágeno, então ele vai produzir o colágeno. Se o teu corpo vai produzir o colágeno, é interessante, então, você colocar o colágeno no corpo desse seu paciente para potencializar os resultados, tá? Colágeno B-sol é mais para a pele. E o colágeno tipo 2 é um colágeno muito vendido que as pessoas tomam pensando que vai para a pele, mas na realidade é um colágeno que melhora as articulações. Então você que, por exemplo, é crossfiteiro, você que faz um exercício de alta intensidade, interessante você até em caráter de prevenção tá consumindo colágeno tipo 2 para cuidar da tua articulação, tá? Na questão de estética também eu gosto muito de utilizar o silício orgânico, que faz a produção de elastina, para justamente levantar a pele. Então, junto com o colágeno, silício orgânico, 100 miligramas, já é o suficiente para essa produção. A gente está falando dos suplementos estéticos. Agora vamos falar um pouquinho sobre suplementos para longevidade. Aqueles suplementos que você vai ter que utilizar para ter uma qualidade de vida, para você desinflamar o seu corpo, para você ter saúde. E aí a gente tem vários. Na prática clínica, eu gosto muito de usar exatamente o ômega 3. E eu vou ensinar para vocês como é que vocês devem consumir o ômega 3, tá? Não é qualquer ômega 3 que tem qualidade, tá? Ômega 3, você tem que somar, anota isso que é importante, você tem que somar o EPA e o DHA, que são as gorduras que fazem o ômega 3. Essas duas gorduras juntas, EPA e DHA, você vai somar. Onde é que você vai ver isso? No rótulo. Você vai virar o potinho do teu ômega 3 e vai verificar o que a gente tem de EPA, a quantidade, e o que a gente tem de DHA. Você vai somar. É interessante que a quantidade seja acima de 1000 miligramas. Se o seu ômega 3 é abaixo de 1000 miligramas, ele não é um ômega 3 bom, tá? Infelizmente, não tem uma qualidade significativa. Tem mais outros óleos e outras gorduras do que, de fato, o ômega 3. É muito importante, porque às vezes a gente passa pela farmácia, vê um ômega 3 qualquer na promoção e leva achando que está tendo benefício, quando vai ver, na realidade, ele não tem tanta quantidade de ômega 3, tem mais ômega 6. Ômega 6, gente, tem na carne, tem no ovo, tem no bife, você não precisa estar pagando para consumir ômega 3. Então, aquele suplemento que você vê na farmácia que tem ômega 3 e ômega 6, compra ele não. Porque o ômega 6 é muito fácil, quase tudo que você come tem um pouquinho de ômega 6 dessa gordura. O interessante é você investir o seu dinheiro no seu ômega 3, que aí sim é um ômega ligado a doenças cardiovasculares, na prevenção dessas doenças cardiovasculares, e também é um ômega que trata inflamação. Gosto muito de utilizar o ômega com pacientes de esporte também, justamente para prevenir lesão e tratar essas inflamações que acontecem com um atleta. Tá? Lembra sempre, vai somar o DHA com o EPA, tem que ser acima de 1000, 1100, 1200, aí é um ômega de qualidade, ok? Gosto também muito de utilizar a cúrcuma. Cúrcuma, sim, em cápsula, porque aí a concentração é maior e a gente vai conseguir ter os benefícios. Suplementação da cúrcuma, a gente pode estar utilizando em vários quesitos. Um deles é para desinflamar o corpo. Um deles também é tratar dores. Então, eu tenho pacientes que têm dores articulares, que têm dores pelo corpo, dores musculares. A gente utiliza a cúrcuma porque ela é um potente anti-inflamatório. Eu gosto de utilizar 500 miligramas. Anotem, 500 miligramas de cúrcuma. Que aí tem aquele resultado, realmente o benefício de você estar consumindo esse produto. Ah, Sam, mas eu consumo a cúrcuma em pozinho. De manhã eu coloco nos meus ovos. Sim, é interessante, mas não tem a quantidade de princípios ativos que a gente precisa. Né? Assim, realmente seria uma quantidade muito maior para a gente colher o resultado. É benéfico, é interessante, mas se a gente está numa conduta para tratar, a gente precisa ter uma cúrcuma em cápsula, que aí tem uma concentração muito maior. Lembrando que todos os suplementos, todas essas cápsulas, o seu intestino precisa absorver. É o que eu falei no início.
Se a gente tem um intestino saudável, que absorve os nutrientes, meu investimento nesses suplementos está valendo a pena, porque está chegando na minha célula, no meu corpo. Senão, nada adianta. Muita gente também me pergunta, quando está lá no consultório, sobre o polivitamínico. Então, eu posso continuar tomando meu polivitamínico? Vou falar uma coisa meio polêmica, tá? E desculpe até a forma fácil e chola que eu vou estar falando aqui sobre isso, mas na minha concepção, quando você toma um polivitamínico, nada mais do que você está fazendo do que um cocô vitaminado. Isso mesmo. Você está sendo um adubo com mais vitaminas. Porque na maioria das vezes, os grandes polivitamínicos do mercado, inclusive aqueles de A a Z, que a gente vê nas prateleiras, seu corpo não vai absorver. E se vai absorver uma quantidade muito pequena, o resto está tudo indo embora no seu cocô. Mas por que, Sam? Porque, primeiro, é uma combinação de vitaminas e minerais muito grande e que teu corpo não vai conseguir absorver, até porque as próprias vitaminas, elas lutam, elas competem entre si. Então, imagina, minerais, ali está completo, tem vários, mas eles competem entre si na hora de absorver. Então, como é que o teu corpo vai absorver todos se eles mesmos não permitem serem absorvidos? As vitaminas. A gente tem vitamina que é hidrossolúvel, que precisa da água, e vitaminas que são lipossolúveis, são vitaminas gordurosas. Como é que elas podem estar juntas em um polivitamínico? Não dá, né? Outra ainda condição que piora ainda mais a utilização desses polivitamínicos. Eles não são na sua forma, a indústria não coloca eles na sua forma ativa, na forma que o teu corpo diretamente vai absorver, né? Que a gente chama na nutrição de minerais quelatos ou de vitaminas específicas já prontas para serem absorvidas. E aí o teu corpo realmente não vai conseguir dar conta, vai absorver tudo isso não. Então, na hora de investir, se eu quero tomar um polivitamínico, infelizmente, procura um polivitamínico, vai ser um pouquinho mais caro ele, mas verifica se nos rótulos os minerais são minerais quelatos. Tem lá zinco quelato, silício quelato, eles têm essa nomenclatura depois do mineral. Significa que ele está pronto para ser absorvido. Caso contrário, vai tudo, na maioria das vezes, sair pelo cocô. Eu não consumo polivitamínico, eu não coloco meu paciente para consumir polivitamínico, ele vai consumir as vitaminas através das frutas, dos vegetais, das verduras, que aí o corpo vai dar conta de estar absorvendo. Mas a vitamina C isolada, eu gosto, até porque é um poderoso antioxidante. A vitamina C, se a gente for perceber, ela também está sendo importante na produção de colágeno, que é aquele suplemento que eu falei anteriormente, ou seja, ela tem várias funções aí pelo nosso corpo, além de ser esse poderoso antioxidante, reparando danos na célula, então vale a pena. É um suplemento que eu utilizo bastante. Outros suplementos que eu pratico, uso e que meus pacientes também que têm problemas utilizam bastante é a clorela e a espirulina. O que são clorela e espirulina? São cápsulas verdinhas que a gente vê nas lojas de suplementos e que na realidade eles dão saúde intestinal, tá? Eles são protetores hepáticos, ou seja, a pessoa que está com o fígado inflamado ou que exagerou no final de semana na bebida. É bem interessante, você que tem esse hábito de beber no final de semana, utilizar clorela e espirulina, porque são detoxificantes, eles fazem proteção hepática, além de tratar o intestino. Paciente que tem síndrome do intestino irritável, também a gente utiliza clorela e espirulina. Eu gosto de utilizar de 3 a 4 cápsulas e gosto de fracionar. 2 cápsulas de manhã, 2 cápsulas à tarde ou 2 cápsulas à noite, fracionando, tá? Eu estou falando dos suplementos, gente, que dão qualidade de vida, que a gente pode estar utilizando, não necessariamente sob prescrição, mas que a gente precisa ter um certo cuidado nesses suplementos e que ele vai trazer algum benefício para a gente. Outro suplemento que eu utilizo bastante e que eu sempre falo para o pessoal é a maca peruana. Então, se você tem distúrbio sexual, quer melhorar a libido, a maca peruana é bem interessante. Aí eu também utilizo de 2 a 4 cápsulas com o meu paciente, dá uma verificada lá nas lojas. Isso também tem muito a ver com questões individuais. É muito interessante a gente estar atento a isso. Eu estou falando para vocês, mas é interessante que vocês, na hora de utilizar, procurem um especialista até para calcular e saber a dose específica que você vai estar utilizando esses suplementos.
No emagrecimento, Sam, emagrecimento a gente tem muitos suplementos. Agora, nem todos eu gosto, né? Termogênicos, não gosto. Termogênicos de mercado que a gente vê, na realidade, eles têm muita cafeína que vão te deixar taquicárdico, que vai acelerar os teus batimentos cardíacos, muitos efeitos colaterais e não são saudáveis, tá? Então foge desses produtinhos. E eu vou agora, gosto muito do chá verde também, tá? Green tea, para o emagrecimento eu acho bem legal você consumir 500 miligramas, 2 cápsulas pela manhã, 2 cápsulas antes do almoço, nunca à noite, porque o green tea, o chá verde, ele tem sim uma quantidadezinha de cafeína que precisa ser controlada para não dificultar o teu sono. Vou abrir para perguntas, aqui para a gente dar uma verificada. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta sobre suplementação, vocês falam aqui para mim, tá? Eu vou ficar dando uma olhada. Obrigado. Estão dando os parabéns aqui para a live. Mas eu quero perguntas, tá? Se você está utilizando algum suplemento, a gente tem 5 minutinhos para estar falando. Se não está vendo pergunta, eu vou falar também da coenzima Q10. Tá? Gosto muito de utilizar a coenzima Q10 para te dar mais saúde e disposição. Você que acorda cansado ou que tem dificuldade ao longo do dia, chega do trabalho muito cansado, usa coenzima Q10, 200 miligramas, é muito bom. Colágeno hidrolisado, realmente é absorvido. Eu gosto do colágeno hidrolisado e dos peptídeos bioativos de colágeno. Esses sim são absorvidos, mas lembra, quando o seu corpo realmente está precisando. Se você tem uma lesão articular, o seu corpo vai precisar desse colágeno. Se você fez um procedimento estético, o seu corpo vai precisar desse colágeno. O resto, se você tem biotina, zinco, vitaminas e minerais, vitamina C, o seu próprio corpo consegue produzir o colágeno. Mais perguntas? Pode consumir whey protein em grande quantidade? Cara, aí vai depender exatamente de como é que está a tua dieta calculada. Né? A dieta para uma hipertrofia é uma proteína acima de 1,5 gramas de whey protein. Então, 1,5 gramas de proteína na tua dieta para cada quilo do teu peso. É uma coisa mais complicadinha. Então, o que a gente faz no consultório? A gente calcula o teu peso e quanta proteína é adequada dentro desse teu peso para a tua hipertrofia. E aí, se está adequada, calculada para a tua necessidade, o teu peso, para a tua hipertrofia, esse excesso de proteína não vai te causar mal, não. Porque não vai ser um excesso, vai ser o que o seu corpo precisa. Complexo B. Eu gosto de utilizar o complexo B de forma isolada. Tá? Ele não precisa ser quelado, não. Mas de forma isoladinha. Nunca o complexo B junto com outras vitaminas. Eu uso só o complexo B como polivitamínico para melhorar o metabolismo. É interessante. Acho que é isso. Vou me despedindo por aqui. Tem o meu Instagram, se vocês quiserem dar mais recados, tirar alguma dúvida, eu tô sempre lá, tá bom? Grande abraço, gente. Valeu!